O Espírito de Deus está aqui nesse lugar. Vamos nos colocar em pé e vamos adorar o nosso Deus. Pai, nós queremos te adorar, ó Deus, em espírito e em verdade. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar. Pai, eu quero te adorar. Em espírito e em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar em todo o meu ser. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno e sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Leva-me, oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Pra te adorar. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus. Adoremos ao nosso Deus nessa noite, dizendo assim: aleluia, louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia.
Pela graça de Deus, nós reconhecemos isso, que Deus é Deus e Senhor sobre todos. Nós estamos mais uma vez gratos a Ele por termos a oportunidade de participarmos desse anoitecendo com a palavra, onde estaremos lendo mais um capítulo da palavra de Deus, para nossa inspiração e para prestar aqui o nosso louvor e agradecimento ao nosso Deus, que de uma forma maravilhosa nos resgatou da perdição eterna, nos garantia de salvação, da presença eterna, na vida eterna, depois que tudo aqui nesse mundo passar, isso pertencer ao passado. Portanto, nossa oportunidade nessa noite de estarmos cultuando o nome do Senhor, cultuando a Deus, e também aprendendo da sua palavra, glorificando o seu nome, louvando através de cânticos, da leitura da palavra, da meditação da palavra, enfim. E você que nos acompanha, nós agradecemos porque você está conosco e certamente você já se inscreveu no nosso canal. Se assim o fez, nós agradecemos, mas você pode continuar abençoando o povo de Deus e o povo em geral, compartilhando com outros, para que outros tenham também acesso a esse conteúdo, através de uma comunicação que você pode fazer na sua rede particular, seus contatos, para que outros também tenham a oportunidade de conosco louvarem a Deus. Hoje nós vamos apreciar mais um capítulo da primeira carta de Pedro, o apóstolo Pedro, que nos traz ensinamentos maravilhosos, e vamos apreciar o capítulo 4 dessa noite para a nossa edificação. Vamos, antes de mais nada, orar, pedindo a Deus a orientação e a sua bênção, a sua direção em nossas vidas, nesse breve momento que aqui passamos juntos. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, muito obrigado porque Tu és Deus maravilhoso, bondoso, gracioso. Tu és um Deus extraordinariamente bom, que Te preocupas conosco, ó Deus. Que somos seres humanos falhos, fracos, muitas vezes, e que tantas vezes nós estamos em situações que decepcionam certamente a Tua vontade. Mas Tu, ó Deus, és maravilhoso e assim mesmo nos perdoas, nos recebes e nos conduzes. Pedimos a Deus que nos fortaleças e que toda vez que abrimos a Tua palavra possamos extrair dela o ensinamento necessário para o nosso equilíbrio espiritual, uma vida equilibrada diante da Tua face, sendo assim testemunhas Tuas nesse mundo difícil e conturbado no qual nós vivemos, mas que dentro dele nós possamos brilhar como luzeiros para indicar o caminho que leva a Tua presença àquelas pessoas que ainda não encontraram esse caminho. Seja conosco, usa-nos como instrumentos, fortalece a nossa fé. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Já está conosco Jussara, Kaique, Emerson e também Fernando. Cada qual vai dar a sua palavra de saudação nesse momento. Damos primeiro, né, irmã Jussara? Ok. Boa noite a todos. Shalom, shalom bem hebraico, que quer dizer paz, felicidade, alegria, vida plena. É o que eu desejo para cada um que está nessa sala e que está nos assistindo. Saudades dessa sala, essa sala tão preciosa, mas hoje eu consegui. Que coisa boa. Kaique. Sem som? Sem som. Cadê seu som, Kaique? Ih, parece que saiu. Muito bem. Graça e paz a todos. Louvado seja Deus por mais um momento em que podemos aprender de sua palavra. Hoje o capítulo 4, né, deste livro da primeira carta de Pedro. E louvado seja Deus porque será um capítulo realmente forte e onde trará muitos ensinamentos. Então, bom, uma vez que restabeleçamos o contato com o Kaique, tá aí? Vamos lá, Kaique, sua saudação aí. Graças a todos, acredito que agora sim esteja funcionando o som.
Muito bom estar aqui para aprender um pouco mais da palavra de Deus. Então, sejam aí todos bem-vindos. Já vai deixando aí o like, já vai compartilhando essa programação nesta noite. Amém, amém. E vamos dar prosseguimento à leitura da palavra de Deus, que se encontra, então, 1 Pedro. E diz assim: portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagens, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade, e por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àqueles que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por isso mesmo o Evangelho foi pregado também aos mortos, para que eles mesmos, julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios. Dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todo sempre. Amém. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do meu nome, do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, como será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Por isso, mesmo que aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar suas vidas ao seu fiel Criador e praticar o bem. Deus seja louvado. Nosso pastor, então, com a palavra. Muito bem. O texto, aliás, o tema que eu daria a esse capítulo de Pedro, capítulo 4 da primeira carta, seria alegria nas tribulações. Parece uma coisa meio antagônica, né? Alegrar-se nas tribulações. Tribulação dá a ideia de sofrimento, dá a ideia de muitas limitações na nossa caminhada, né? Mas nós vemos aqui nessa carta Pedro que começa exortando a dedicar nosso tempo priorizando a vontade de Deus. Ele, logo no início, ele lembra lá que antes a nossa vida pertencia ao pecado, mas agora não.
Agora, ainda que eventualmente estejamos cometendo erros, cometendo pecados, mas nós não servimos mais ao pecado. E após valiosos conselhos que ele dá, ele cita mais uma vez o exemplo de Cristo, ao falar sobre sofrimento, mostrando que é melhor sofrermos fazendo a vontade de Deus do que sofrermos no pecado, ou por causa de cometer pecado. E concluir alertando sobre o julgamento da casa de Deus. E a casa de Deus é a igreja. Ele alerta que o julgamento vai começar pela casa de Deus. Aí ele diz, se ao justo é difícil ser salvo, como será o ímpio? O que será dele, do pecador? Portanto, cabe a nós sermos vigilantes o tempo todo nessa caminhada que nós nos encontramos aqui neste mundo. Qual é o contexto histórico aí? Nós acompanhamos o apóstolo Pedro nas suas nos escritos dos capítulos anteriores dessa carta, né? Pedro ensinando como deve ser o comportamento das mulheres, o que devem valorizar, serem aceitas por Deus. E aí cita o exemplo de Sara. Mas ele fala também que o homem, o marido, ele não é dono da mulher. Ele diz que a mulher é herdeira com ele. Portanto, coloca no mesmo patamar. Claro que em função disso aí, não vamos entrar nisso aí hoje, mas ele fala dessa questão no capítulo anterior. Do mesmo modo, então ele fala que os maridos devem honrar suas mulheres para que a bênção de Deus permaneça e as suas orações não sejam interrompidas, né? Lá no capítulo anterior. Comportamento excelente deve estar presente na vida do cristão. E ainda que ele esteja, digamos assim, às vezes sofrendo, e ainda que sofra injustamente, ele deve continuar fazendo o que é correto diante de Deus. Sofrer por prazer, o que é justo diante de Deus, é muito mais proveitoso que sofrer por fazer o mal. Então, é claro que nós procuramos fazer as coisas que é correto diante de Deus, e ainda assim estamos sujeitos a sofrimento. Porque nós vimos isso no capítulo anterior também, que Deus pode permitir que alguma coisa que não é tão positiva nos aconteça, permitindo que nós passemos por situações, mas Ele garante que Ele nos sustenta, Ele nos ampara, né? Então, sofrer por fazer o que é justo diante de Deus é muito mais proveitoso do que sofrer por fazer o mal, praticar o mal. Então ele cita, mais uma vez, o exemplo de Jesus, que mesmo não tendo cometido pecado algum, ele sofreu injustamente a ponto de ser julgado, açoitado e crucificado, sem ter cometido nada de mal. E aqui ele fala, então, os primeiros 4 versículos, ele fala, mostra que devem fazer, as pessoas que leem o que ele escreve, né, devem fazer diferente. Ele ordena que os cristãos, como estrangeiros que têm Cristo como exemplo, sofressem como se fossem, digamos, mesmo, ou seja, digamos, ainda que fossem caluniados, eles deveriam encarar esse sofrimento como que, não como se fossem merecedores disso, mas como consequência natural da caminhada. Deus vai condenar os caluniadores, vai vingar os crentes, mas isso lá no tribunal celestial, no dia final, no último dia. Aí a prestação de contas vai ser lá. E então, lá, o nosso sofrimento eventual que passamos por aqui não vai ter mais sentido algum, ou não vai fazer diferença alguma para nós. Para eles, sim. Eles vão ser julgados por causa de procedimentos que tiveram ao longo da caminhada. E no versículo 5 fala que julgará os vivos e os mortos. Ou seja, os vivos e os mortos significa todos que um dia já viveram. Isso é, pessoas de todas as gerações, de todos os tempos, de todas as etnias, de todas as tribos e nações, todas as pessoas, os vivos e os mortos, engloba todo mundo, não escapa ninguém. Esse julgamento, portanto, é total, geral, completo e restrito. Ninguém escapa desse julgamento. E fala mais uma vez da pregação aos mortos. Isso parece uma referência de Cristo ter falado aos
mortos, ou seja, distantes da vontade de Deus enquanto estivessem vivos. Eu imagino também o seguinte, que quando Cristo ressuscitou, vencendo a morte, esse anúncio foi feito lá no inferno, lá nos espíritos da prisão, né? Onde houve talvez alguém, uma voz muito forte, dizendo, olha, não deu certo, ele viveu, ele saiu da sepultura, né? Então, essa mensagem chegou lá, foi naturalmente um abalo muito grande nas pretensões do inimigo de fazer com que o plano de Deus não desse certo. E não deu. Então, esse anúncio foi feito de alguma forma, chegou lá a todos, né? A quem quer que seja, deve naturalmente estar sabendo que Cristo venceu a morte. Ou seja, não há nenhuma forma de fazer, ainda que ele volte atrás e não cumpra o que ele fez, porque o está consumado, pronunciado na cruz, é definitivo. E não tem absolutamente mais como voltar atrás. E a sua grande vitória sobre a morte no domingo de manhã é o que sela toda essa situação. O versículo 8 fala do o poder da caridade, em algumas versões fala caridade, mas na verdade seria o amor. A expressão, a caridade, o amor vai cobrir uma multidão de pecados, significa que o amor perdoa. Outras vezes, lá em Provérbios capítulo 10, versículo 12, o escritor diz assim, o ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. Então, Salomão, lá escrevendo os Provérbios, ele já tinha essa noção clara sobre essa questão do poder do amor na vida de uma pessoa, e o que ela pode fazer amando, né? Amando de coração, né? E o versículo 9 fala da necessidade de sermos hospitaleiros. Quando nós somos perseguidos, fica fácil verbalmente reclamar, e até mesmo reclamando com outros cristãos, que às vezes, talvez, por qualquer razão, não concordam conosco, ou qualquer coisa assim, então fica fácil reclamar. Por causa disso, o apóstolo Pedro diz que nós precisamos ser hospitaleiros uns com os outros, ou seja, reclamar não, mas receber bem, e hospedar aqueles que precisam ser hospedados, e conviver de uma forma pacífica com aqueles que nos cercam e que talvez necessitam de uma atenção nossa. Muita gente não gosta de ser hospitaleiro, e eu diria assim, não sabem as bênçãos que estão perdendo não sendo hospitaleiros. Porque sendo hospitaleiro, de coração aberto, de portas abertas também, as bênçãos são inúmeras que vêm para a sua casa, para a sua vida. No versículo 10, fala dos mordomos uns aos outros, né? Quando as palavras que diz aqui que recebeu o dom, eles referem-se aos dons espirituais, né? Que são capacitações de Deus que Deus confia aos cristãos. Não é uma conquista nossa, é dádiva divina. Deus nos concede dons para sermos mordomos desses dons que Ele nos dá, para mostrarmos a quem quer que seja os carismas de Deus. Portanto, nós precisamos estar atentos a isso. Quais foram os dons que Deus nos deu, dons espirituais? E se nós deixarmos de usá-los, colocá-los em prática, nós certamente na prestação de contas, isso vai nos ser cobrado, né? E Deus nos deu para sermos úteis no seu reino. E se não formos, nós naturalmente vamos prestar contas disso. Versículo 11, ele fala que em tudo Deus será glorificado. Os cristãos, como cristãos que somos, devemos administrar e usar bem os dons espirituais para a glória de Deus. É isso que Ele deseja. Ele não nos dá os dons para, digamos assim, o nosso benefício próprio. Não. É para serem usados no corpo de Cristo, que é a igreja. É para essa finalidade. Depois, no versículos 12 a 14, eles falam uma coisa assim que dá margem ao nosso tema desse que eu dei aí, né? Alegria na tribulação. Regozijem-se na provação.
Estranho isso, não? Pedro declara que os cristãos devem se regozijar na aprovação que o sofrimento traz por serem membros da família de Deus. Sofrer por Cristo deste mundo caracteriza os cristãos como estrangeiros, porque nós não somos desse mundo. O céu é a morada nossa. Lá sim, nós teremos morada eterna, permanente. Aqui nós estamos de passagem. Então aqui nós passamos, passamos realmente por provações. E aí ele diz que devemos passar por essa provação como que não significa nada, porque eu não sou daqui mesmo. Eu não vou ficar aqui mesmo, porque a minha morada é no céu. E no versículo 15 a 16, ele fala do sofrimento que glorifica a Deus. Pedro encoraja os seus leitores a viverem de tal forma que o motivo dos seus sofrimentos, se ele fosse uma devoção a Cristo e não crimes praticados, é motivo de grande alegria. Se eu sofro porque estou servindo a Cristo, isso deve me trazer alegria. Se eu estivesse sofrendo porque pratiquei o mal, aí seria terrível. Mas eu sofro porque eu sirvo a Cristo, então Deus seja louvado por isso. Agora, versículo 17. O julgamento começa pela casa de Deus. Quem é a casa de Deus? Somos nós, a igreja de Jesus Cristo. Então ele fala que o julgamento começa por nós. Se até os crentes em Cristo serão julgados, e olha bem, todos serão julgados. A diferença é que nós não seremos condenados, mas julgados sim. Prestação de contas haverá. Quanto à nossa questão de eternidade no céu e no inferno, a questão está resolvida, porque Cristo já pagou nossa culpa. Nós cremos nele como Salvador, mas o julgamento acontecerá de qualquer forma, só que não haverá condenação. A questão galardão é o que eu fiz enquanto crente aqui neste mundo. Essa é outra história, não vamos entrar nisso hoje. Né? Então, o julgamento começa por nós. Então, se até nós, crentes em Cristo, somos julgados, que terrível punição certamente aguarda os incrédulos. Imagina. Eles que não fazem caso do Evangelho enquanto aqui neste mundo nós vivemos e procuramos servir a Deus. Nós seremos julgados, não condenados. Eles serão julgados e condenados. Né? Lá no versículo 18, então, nós vemos a respeito do ímpio e do pecador. Para o cristão viver a salvação não é fácil. Aí eu vou outra vez a Provérbios, onde no capítulo 11, versículo 31, capítulo 11, 31, Salomão diz assim: se os justos recebem na terra a punição que merecem, quanto mais o ímpio e o pecador. Se os justos recebem, justos, no sentido de justificados, não porque sejam bons a ponto de se tornarem justos, mas justificados pela fé em Cristo. Se esses recebem punição aqui na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Diz Salomão lá em Provérbios, capítulo 11, 31. Porque eles sofrem e serão julgados. Nós seremos julgados, mas não condenados. Os ímpios serão julgados e condenados. Algumas lições que nós precisamos aprender aqui. São, na verdade, 5. A primeira é prontidão para sofrer por Cristo. Pedro exorta aqui os crentes a estarem preparados para sofrerem as adversidades e perseguições por causa da sua fé em Cristo. Essa é o alerta que ele faz aqui. Assim como Jesus sofreu por eles, os crentes também podem enfrentar dificuldades e serem perseguidos por serem seguidores de Jesus. Essa lição, então, nos mostra a realidade do sofrimento da vida cristã e da necessidade de permanecer firmes em meio a tudo isso. E isso confiando na graça e no poder de Deus para nos sustentar nessa situação. Segundo lugar, prioridade do amor fraternal. O apóstolo destaca a importância do amor mútuo entre irmãos na fé. Esse amor não apenas fortalece a comunidade cristã, mas também reflete o amor de Deus pelo seu povo. A prática do amor fraternal é o testemunho poderoso do Evangelho para o mundo e é essencial para manter a unidade e a harmonia dentro da igreja. O mundo não entende isso.
mas essa é uma forma de a igreja testemunhar do amor que nos une, que vem de Deus, que não somos nós capazes disso, mas Deus que age em nós é capaz de nos fazer assim. Terceiro lugar, a mente preparada para a oração. Pedro enfatiza a necessidade de uma mentalidade vigilante e sóbria para a oração. Isso significa estar alerta espiritualmente e consciente da necessidade contínua da comunhão com Deus. A busca contínua, diária da comunhão com Deus. A oração é parte vital da vida do crente. A mente preparada para a oração será uma mente aberta para a orientação, receber a orientação de Deus, para interceder pelos outros de uma forma mais eficaz. Que essa é a nossa missão. Orar a Deus agradecendo, mas interceder por aqueles que nos cercam, nossos irmãos e amigos e conhecidos. Quarto lugar, o uso sábio dos dons espirituais. Como eu já disse, os dons não são conquista nossa, são dádivas divinas. Deus nos deu os dons, vem da parte dele. Cada crente recebe dons espirituais concedidos, uns mais, outros menos, porque Deus conhece nossa capacidade. Isso para edificar. Ele nos concede os dons para edificar a igreja, para servir uns aos outros. E Pedro orienta os crentes a usarem esses dons de forma sábia e responsavelmente, reconhecendo que são administradores da graça de Deus. Isso implica em discernir os dons que foram dados. Eu preciso saber, preciso conhecer os dons que Deus me deu, para poder usá-los no serviço do reino, no corpo de Cristo. E quinto lugar, confiança e fidelidade de Deus. Apesar das tribulações e alegria nas tribulações, né? Apesar das tribulações e incertezas da vida, nós, como crentes, somos chamados a confiar na fidelidade de Deus. Ele é o Criador, ele é o juiz e mantenedor de todas as coisas. E a sua soberania está acima de qualquer circunstância. Confiar na fidelidade de Deus significa entregar nossas vidas a Ele em total submissão e em total confiança, sabendo que Ele é capaz de sustentar e guiar a qualquer pessoa através de todas as situações possíveis e imagináveis. Ele nos sustém. Concluindo, Pedro nos ensina muitos princípios do reino de Deus nesse capítulo, que nós possamos viver para a glória de Deus em tudo que fizermos, nos regozijando nas tribulações e lutas, as quais nos fortalecem na fé, tornando-nos mais pacientes, ensinando-nos a aguardar a provisão de Deus, a sua manifestação em nosso favor, perseverando na oração e na busca, deixando de viver segundo o pecado onde Cristo nos resgatou, viver de forma diferente em tudo o que nos cerca. Primeiro, quanto à caridade, ao amor, que possamos nos entregar ao próximo, doando-nos verdadeiramente e inteiramente, assim como Jesus se entregou por nós na cruz do Calvário. Depois, vivendo, assim seremos achados justos diante de Deus, o qual começará a julgar pela casa de Deus, pelos filhos de Deus, aqueles que dizem obedecê-lo. Passaremos pelo julgamento, sim. Como já disse, somos julgados, mas não condenados. Em terceiro lugar, se a palavra diz que é um justo difícil entrar nos céus, quanto mais aqueles que se rebelam contra a vontade do eterno Pai Celestial. Se para o justo é difícil entrar, imagina eles. Aqui não entra mesmo. E, finalmente, prefira sofrer pelo Evangelho. Escolha esperar em Deus. O preço de uma espera é muito menor do que as parcelas de uma escolha errada. Eu vou repetir isso aqui. O preço de uma espera é muito menor do que as parcelas de uma escolha errada. Ele será fiel para com os seus. Se somos dele, confiemos nisso. E que, mesmo nas tribulações, nós podemos encontrar a alegria de servir a Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Glorificamos a Deus pela sua mensagem, sabendo de que essa mensagem nunca volta vazia. Irmã Jussara, seu destaque, o que chamou a atenção e o que Deus, através de sua mensagem, tocou em você.
Esse capítulo, ele tem, como Arno falou, ele tem tantos ensinamentos. Minha nossa, a gente podia pegar cada tópico que foi falado aqui e a gente estudar cada tópico profundamente. Os meus destaques da palavra ouvida e da leitura feita são os seguintes. Logo no início, o que me destacou e que eu tomei para mim é um alerta: faça bom uso do tempo que resta. Às vezes eu entro num táxi ou num Uber, ou eu estou em algum lugar, pergunto: como vai você? Você frequenta a igreja? Como é que está a sua vida espiritual? Ah, estou afastado. Ah, quanta gente que diz isso, estou afastado. E eu gosto de dizer: acorda, faça bom uso, porque o Senhor está voltando. Então, interessante, né? O apóstolo Pedro lá falando, é como se estivesse falando para a gente. Gente, usa bem o tempo que resta. Por que tanta confusão? Por que tanta discórdia? Por que tanta briga? Né? E, de qualquer forma, o nosso tempo é muito curto na Terra. Então, não só o tempo que nos resta, que o Senhor vai voltar, mas realmente o tempo que nos resta aqui, ainda nesse corpo, né? Então, vamos fazer bom uso do tempo que nos resta, amando mais, abençoando mais. Aí vem o outro tópico que eu separei. Usemos os dons para edificação do outro. Tem pessoas que vêm com palavras de consolo, de conforto, é tão bom. Tem outras pessoas que vêm, puxam a nossa orelha, e a gente precisava disso. Então, ele está exortando: use os dons para edificação do outro. Há um escritor, um teórico, um psicólogo chamado Viktor Frankl, que tem um livro, A Busca da Essência da Vida, e ele fala muito bem sobre o que o apóstolo Pedro fala. Sofrimento faz parte da nossa caminhada. A gente quer viver só de boa. Aonde isso? E na hora que vem o sofrimento, a gente começa a blasfemar. Sofrimento faz parte, queridos aqui da mesa, e vocês que nos ouvem. E o maravilhoso é saber que, se a gente sofre, às vezes porque erramos mesmo, as consequências, mesmo quando somos injustiçados por amor a Cristo, ele está avisando que isso ia acontecer. Cristo avisou, o apóstolo Pedro está exortando aqui que vamos sofrer por amor a Jesus, por não querer coisas desonestas, por não querermos fraudar o outro, por não entrarmos em patotinha para tirar vantagem. Aí o pessoal vai nos excluir, e essa daí não dá para fazer parte com a gente, não, que ela não aceita isso que a gente está fazendo. É um sofrimento você ser rejeitado por um grupo de colegas, porque você não vai aceitar o que eles fazem. Então, é sofrimento por amor a Cristo. E que o nosso sofrimento seja por devoção a Cristo, e não, como o pastor falou muito bem, por estarmos fazendo alguma coisa errada. Aí coloca coisas fortes aqui, né? Que nenhum de vós padeça, no versículo 15, como homicida ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se intromete em negócios alheios. Que Deus nos livre disso. Que o nosso sofrimento seja um sofrimento porque a gente quer andar segundo a vontade de Deus. E o último detalhe que eu peguei foi sobre o julgamento, que começará com a igreja. Vocês não se assustam, não? Nós não estamos fora, não, queridos. Eu sou membro da igreja, eu vou à igreja aos domingos, eu faço parte do grupo, esse, aquele, eu sou dedicada, sou dedicado. Nossa, eu quando penso nisso estremeço. Vai começar por nós. Não é terrorismo, não, sabe? Porque a graça de Deus e as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Não é fazer um terrorismo que Deus é cruel, que Deus fica perseguindo a gente, não. É porque nós precisamos dar o exemplo. Então, nós precisamos ter uma vida correta. Para então, quando Jesus chegar e vier dizer: vem cá, minha igreja, Jussara, deixa eu ver aqui a sua vida. Kaique, deixa eu ver a sua vida aqui, Kaique, no livro. Fernando, Arno, deixa eu ver aqui
A gente sabe que a gente falhou, mas ele vai dizer: eu vi que vocês foram em busca do alvo todos os dias. É isso que ele quer. Estamos indo em busca do alvo, que é Cristo, ser semelhantes a ele. Ai, glória a Deus, porque, queridos, todos nós erramos. Então, que Deus nos abençoe. Que capítulo, minha nossa! Muito bem, muito bem. Como a irmã Jussara mencionou, né? Fica aquela pergunta: por que sofremos? Qual é a causa do seu sofrimento? A causa é Cristo ou a causa é um erro que você cometeu e, por consequência, veio esse sofrimento? Faz parte da nossa vida? Faz parte. Faz com que a gente cresça? Faz com que a gente cresça. Através do próprio erro, a gente cresce. Mas quando é bom o sofrimento, vamos dizer assim, bom o sofrimento entre aspas, quando padecemos por Cristo, porque sabemos que estamos fazendo a coisa correta. Agora, outra coisa que me chama a atenção, que aqui é no verso 16, né? Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. E o 18, se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Então, se para nós é difícil andar na linha, mas contudo, como Jussara mencionou, somos perseverantes, é difícil para aquele que não tem aquela mesma comunhão com Cristo, persistir. E aí mencionamos Paulo com a carreira, né, a corrida da fé, que nunca vai chegar na meta. E mesmo que sejamos os últimos, o importante é chegar à meta. Estávamos conversando na quarta-feira, né, com os que participamos do Anoitecendo Presencial, que não importava como fosse, mas que era importante chegar à meta. Cruzar aquela meta, né? E mesmo que estivéssemos calejados, com muitos problemas, ou que estivéssemos sem uma perna ou sem um braço, mas é importante passar aquela meta, porque ao passar aquela meta significaria que cumprimos a boa corrida, e ao chegar lá, mesmo que, como dizia a Clepson, estivéssemos só numa casinha lá, mas o importante é chegar. Então, que quando você esteja naquele momento, né, dentro da nossa gangorra, né, do nosso carrossel, da nossa montanha-russa, quando estamos lá em cima e depois quando descemos, que estamos nesse processo de sofrimento, a gente se perguntar: por que esse sofrimento está acontecendo comigo hoje? É por Cristo ou por alguma coisa que aconteceu na minha vida que gerou a que eu sofro? Mas independente disso, lembremos que se somos de Cristo, mesmo que tenha sido um problema meu, faz parte de um crescimento e que devemos passar. O povo de Deus, depois que saiu do Egito, passou 40 anos nesse sofrimento, mas foi por um motivo. E aqueles que foram fiéis desde o início, que foi Josué e Caleb, eles conquistaram a terra prometida. E dentro do deserto houve uma renovação, fruto do castigo que o povo sofreu das suas escolhas erradas. Mas é interessante que aprendemos. E sejamos perseverantes para que possamos conquistar e chegar à meta. Deus nos abençoe. Kaique, quais são suas impressões e o que Deus falou no seu coração? Vamos lá. É um capítulo, não, um livro que chama bastante atenção e que nos exorta como cristãos no sentido de se manter perseverante. E esse capítulo, para mim, ele resume com Pedro fazendo um chamado à perseverança na fé e no comportamento piedoso
apesar de qualquer dificuldade, destacando o sofrimento, claro, por Cristo. E isso é muito difícil. Eu até destaquei isso no grupo, foi até no grupo errado ontem, mas acabou indo para o grupo da igreja errado, mas eu deixei lá porque foi interessante. Como é uma luta enorme colocar, no caso, foi o capítulo 3 do capítulo anterior a esse, que fala: afaste do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança. E é uma luta colocar esse trecho em prática, colocar essa palavra em prática. Ainda mais no mundo que a gente vive hoje, super acelerado, que as pessoas estão atropelando umas às outras. E aí, se vacilarmos, fazendo tudo ao contrário do que está aqui. Se vacilarmos, a gente não pratica o capítulo 10, que fala: cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. A gente acaba vacilando nisso. A gente acaba deixando que a agonia do tempo, a correria do dia a dia tire essa essência nossa de servir, de ser uma pessoa piedosa, de ter compaixão com as outras. A essência do evangelho, se a gente não focar na palavra de Deus e não estiver bem firmado no evangelho, a gente acaba atropelando as pessoas, atropelando esses conceitos cristãos que devem estar em nós como essência, por causa da corrida do dia a dia. Aí ontem, vindo para casa, teve um problema na estação Águas Claras, estava fechada, aí ficou todo mundo, eu acabei indo eu fico pongando de lugar a lugar para tentar chegar em casa mais rápido. Eu acabei parando na Brasil Gás. Aí veio um ônibus. As pessoas atropelando umas às outras para entrar, se amassando. E é só um exemplo de como o mundo está hoje. As pessoas estão se atropelando para... E no fim das contas acaba que, como o Salomão diz, é tudo vaidade, tudo passa. Então, isso fica... Para mim, fica essa marca desse capítulo de hoje. 1 Pedro 4 é um chamado à perseverança na fé e no comportamento piedoso. Apesar das dificuldades, apesar de ônibus cheio, apesar de engarrafamento, apesar de violência, falta de saúde, a gente tem que firmar no Senhor. Eu queria fazer uma pontuação, aí eu queria que os teólogos me ajudassem. Kaique, você é futuro teólogo, então você... Aí diz, na minha tradução, que diz o meu filho Jonatas, que não é das melhores, a tradução é Almeida Corrigida Fiel. Ele acha que tem algumas coisas não tão claras. Aí diz assim no versículo 18: e se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Porque quando fala aí na outra tradução como é difícil para o justo se salvar, eu acho que tem alguma coisa equivocada aí. Porque a salvação não é difícil. Senão quem nos ouve pode achar: caramba, quem vai conseguir se salvar se é difícil até para o justo? Então, eu queria assim, ver se esclarecia melhor. Aí eu acho que foi o Fernando que fez uma pontuação interessante, que aí eu posso entrar por essa linha e achar mais ou menos por aí, que até para nós ser fiel é uma luta constante. Aí eu aceito. Mas se salvar... Não, eu botei uma outra versão aqui, eu acho que mais clara que essa aqui. E se para o justo é difícil ser salvo, onde compadecerá o ímpio pecador? Essa é da versão Almeida 21. Se para o justo é difícil ser salvo, onde comparecerá o ímpio pecador? Né? Então, esse difícil ser salvo deve ser, digamos assim, o contexto deve ser relacionado ao sofrimento que o cristão passa.
Por exemplo, esse aqui é um texto. Ok. Esse é um texto que derruba essa teoria de uma tal igreja que diz pare de sofrer. Não tem base bíblica pare de sofrer. Né? No mundo tereis aflições, palavra de Cristo. Entendi. Mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. É que para nós... Por isso, mesmo e apesar de tudo, que tenhamos alegria na tribulação. Mas o ser salvo é no sentido de assim, você está salvo, mas nem por isso você não vai ter sofrimento. Perfeitamente. É nesse aspecto. Agora sim. Entenderam quem nos ouve? Nós, como salvos, não estamos isentos de sofrer. De forma nenhuma. Agora ficou bem mais claro. Muito obrigada. Agora, Valeu. uma diferença interessante para aquele que sofre é que aqueles que estamos em Cristo não sofremos sozinhos. Aqueles que estão sem Cristo sempre sofrerão sozinhos, mesmo que tenham um familiar do seu lado. Ele estará sempre desolado. No nosso caso, nós temos um consolador. A gente... Não deixa só uma coisa, só para entender isso aqui. Veja bem, um velório de um cristão ou de uma família cristã, um velório de um não cristão. O cristão tem tristeza, tem sofrimento. O não cristão tem desespero. Porque ele não tem esperança ali, não tem previsão do futuro. Para nós é triste, nós não queremos uma separação, claro, mas nós sabemos que haverá um reencontro. O não cristão não tem isso. Então, olha a diferença aí. Desculpe ter cortado aí. Não, mas é justamente isso, é um bom exemplo que faz uma grande diferença entre um cristão, né, o que vive uma vida à luz da palavra, e aqueles que não compartilham. Porque essa separação é eterna, que vai ter essa pessoa que morreu com o familiar. E já o cristão não. É só um tempo de espera, né, até que possamos ir ao nosso lugar definitivo. Lembremos que a gente está de passagem. Então, isso nos faz um grande diferencial. É isso aí. Mais algum comentário? Eu estou vendo aqui que está, como diz nosso irmão Emerson, um pouco tímida o pessoal do chat, mas convido aqueles que estão nos assistindo ao vivo que possam ir participando, coloquem seus comentários, se tiver dúvidas, também façam participem conosco deste momento. Eu esqueci de mencionar isso antes, para que, enquanto nós estivéssemos dando a palavra, né, conversando e tratando sobre o tema, eles pudessem estar desenvolvendo sobre o texto lido. Mas eu não sei se dentro da sala temos mais alguém, se a irmã Jussara, se tem, ou o Kaique, Emerson, tem algum mais um ponto? O Kaique falou do capítulo 3, e realmente é lindo. É lindo o capítulo 3. Nossa! Ai, gente, dá lições assim, parecendo até um pouco com Provérbios de Salomão. O versículo 10 do capítulo 3. Porque quem quer amar a vida e viver os dias bons, refreia a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Parece Salomão falando. E lá no versículo 15, que tem a ver com o capítulo 4 também, antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e está sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da vossa esperança. E no 16 diz assim, quer ter uma atitude fantástica? É você ter uma boa consciência para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, e no capítulo 4, o apóstolo Pedro torna a falar sobre o sofrimento, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam da vossa boa conduta em Cristo. E as pessoas ficam confusas. Como é que pode? Como é que vocês vão para o... Aí eu me lembro do pastor Carlos Vater, né, o meu irmão. Ele fala, crente é maluco, vai para o enterro e canta. Crente é maluco, tem um sofrimento, ele diz, mas eu vou vencer.
Aí o pessoal fica confuso, eu não entendo isso. Você é crente, mas está passando por tantas lutas e desafios. Aí o crente diz, Cristo já tinha avisado, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Aí quem nos escuta não entende isso da gente, não entende. E era tão bom um tempo atrás, onde as pessoas diziam assim, eu quero só funcionário crente, porque eu posso deixar o meu cofre aberto, que eu sei que eles não vão mexer. Será que continuam falando isso de nós hoje? Não é? Então, que eles se confundam. Como é que vocês sofrem com essa paz? Né? Com essa paz. Eu atendi uma nova cliente essa semana e ela teve uma experiência muito dolorosa lá em Medeiros Neto, Arno. Foi ovelha de Ezequiel e do pastor Pacífico. E ela disse que o marido, os filhos estavam com o esposo, nessa época ela já estava divorciada, e o esposo colocou os 2 filhos no ônibus para voltarem para casa. 10 minutos que o ônibus saiu, teve um acidente e um dos filhos morre. E ela falou, Jussara, nem isso, por maior sofrimento que uma mãe tem de perder um filho com 12 anos, nem isso me abateu. Para os de fora, isso é maluquice. Pessoas acabam com suas vidas, não querem mais viver. O que será que acontece conosco em sofrimentos reais? Não é? Como é que nós estamos lidando com esse sofrimento? Que confundamos os outros, que eles ficam, caramba, crente é bicho doido. Que doideira santa, né? Para resumir isso aí, João 14, 27. Deixo a paz a vocês. A minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o seu coração. Não tenham medo. Aleluia. Palavra de Jesus Cristo. Amém. 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 E com esse versículo, queremos passar ao próximo assunto do nosso culto. Assim que convido a todos que estão no chat e também aqui na mesa para nossos agradecimentos e pedidos. Vayam preparando enquanto o louvor estará soando, para que este tempo também seja um tempo precioso. Não um tempo de sofrimento, mas um tempo de esperança pelo que há de vir. Ok? Então, enquanto a música vai soando, por favor, coloque aqui no chat. Compartilhe conosco suas alegrias e suas tristezas, para que estemos orando por eles. Que assim que terminemos, nosso irmão Emerson estará orando por cada um deles, e assim encerrando também o nosso culto. Ok? Vamos ao louvor. Sou grato por tudo que tenho. O tesouro maior desse mundo me foi dado por herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Pois Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo, e honra seu louvor estará continuamente, e honra em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre meu
Pode agradecer ao Senhor nesse momento por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que Ele ainda há de fazer. Nós podemos dar graça ao nosso Deus. Aleluia. Por tudo o que tens feito, por tudo o que vais fazer, por tuas promessas e tudo o que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo o que tens feito, por tudo o que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que Ele tem feito em nossa vida. E assim, continuamos o nosso culto, mencionando aqui nossos irmãos que estão aqui compartilhando conosco. E aí nossa irmã Luciana diz, Deus abençoe meus irmãos. A irmã Severina, graça e paz, meus irmãos. E a irmã Luciana agradece, dizendo, agradeço a Deus pelo cuidado com a minha família. Assim, nossa irmã Severina também diz que agradece a Deus pelo seu amor. A irmã Severina volta a dizer, glória a Deus, Espírito Santo abençoe a todos nós nesse momento de oração. Assim também a nossa irmã Gorete, gratidão a Deus. É isso, nossos irmãos estão aí agradecendo. Também tem petições, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, porque tem nossos irmãos que pedem oração pelos enfermos, e nossa irmã Severina que diz que pede misericórdia sempre de Deus pelas nossas vidas. Sempre a proteção de Deus é importante. Então quero começar com a irmã Jussara, logo pastor, Emerson, e vamos assim continuando. Irmã Jussara. Agradeço a Deus pelo dia, por esse estudo maravilhoso, e peço a Deus que nos dê ânimo para estudar a palavra dele todos os dias, todos os dias. Gente, como é bom, como é bom. E seremos pessoas que teremos condição de passar pelo sofrimento de uma forma muito mais segura. Tem um texto na Bíblia que eu não sei agora o endereço, mas que tem me movido esses últimos tempos, que diz assim: se te mostrares fraco na hora da dificuldade, quão fraco tu és. E o crente é forte no Senhor. Então, a gente vai ver como a gente está, na hora do sapeco, como dizem aí, né? É na hora da crise que a gente vai mostrar se estamos bem alimentados com a palavra de Deus. Então, eu convido a cada um a buscar mais a Deus, a buscar mais a Deus. Então, esse é o meu pedido para nós, primeiramente, os nossos queridos de Pérola, né? Que é a nossa família, como diz Gorete, é família da gente, né? Me sinto família, e eu também me sinto assim, na Igreja Batista Pérola, a começar com Pérola, cada um de nós, e estendido a todas as pessoas. Nossa gratidão pelo dia de hoje, graças a Deus Deus nos conduziu na caminhada, isso sempre é motivo de gratidão. E Luciana já falou dos enfermos, eu citaria nominalmente a irmã
quer dizer, a mãe do irmão Elias, chamada Eunice, que está internada, a sobrinha de João, sobrinha neta de João, que provavelmente domingo esteja conosco na celebração, dando uma saidinha lá do ambiente do hospital que ela está, né? Possa Deus continuar abençoando. E os demais enfermos, nós temos pessoas na nossa igreja que são... Rutinha, vovó Rutinha. Questão da idade também, já a irmã Zefinha, nossa irmã Altamira, são pessoas que mãe já... de Priscila. A mãe de Priscila também, que eu não sei o nome dela, acho que é a Maria, né? Maria. E a mãe de Linda, vovó Ruth. Ok, a vovó Rutinha, tá ok, já falou. Então, essas pessoas que, de uma forma especial, precisam da nossa intercessão, né? Nós temos, naturalmente, outras pessoas que estão também acometidas de alguma enfermidade, de alguma fraqueza física, né? Que precisam, né? Então, o irmão Joselito tem necessidade também da nossa intercessão e que possamos continuar intercedendo uns pelos outros. E que nessa programação domingo, que se chama de programação diferente, nós teremos aquela reflexão, vai ser uma reflexão diferenciada também, que eu quero não dar nenhum spoiler aqui ainda, mas vamos estar lá e o convívio às depois. 10 horas da manhã, repete 10 o horário. horas, às 10 horas, 10. Não é 10h30, não, é 10 horas. Acho que o Kaique vai fazer um banner aqui no... o Kaique vai fazer um banner aqui, culto especial 10 horas da manhã, não perca. E com o almoço depois, Opa! vai ser muito bom. Muito bem, louvo a Deus por mais este momento, ter findado o dia fazendo leitura da palavra de Deus, em companhia, né, dos meus irmãos aqui na sala e assim aqueles que estão compartilhando ao vivo conosco, que esta mensagem possa se expandir, né? E louvo a Deus por participar de uma comunidade como a Igreja Batista Pérola dos Mares, que é um diferenciado, assim como Pedro menciona, nossa comunidade é diferenciada, e isso eu louvo a Deus por estar e fazer presentes como um participante mais desta comunidade. E peço ao Senhor para que, assim como o pastor Arno estava falando, orar pelos enfermos, não esquecer de orarmos pelos irmãos que estão no Rio Grande do Sul, né, ainda com suas dificuldades, mas que eu sei que Deus está no controle de todas as coisas e cuidando deles, de cada um deles. E pedir pelas atividades da nossa igreja, né, os nossos projetos, tanto pessoais como da nossa igreja, para que Deus vá confirmando passo a passo o caminho a seguir, ou confirmando cada um dos seus projetos. Amém. Kaique. Isso. Vamos lá, eu queria agradecer a Deus por mais um dia, né? Pelas misericórdias dele sobre mim, por ter conseguido chegar cedo. Agradecer a meu tio que me liberou mais cedo do trabalho. Queria agradecer por estar aqui, né? Ter vencido mais uma semana e ter aprendido um pouco mais da palavra de Deus, né? E o pedido é pela violência de Salvador, para que Deus venha intervir. A violência da Bahia, saiu um relatório na semana que de 10 cidades do Brasil, das 10 cidades mais violentas do Brasil, 7 são na Bahia, então é complicado a situação que passa o estado da Bahia, questão de violência, então só Jesus na causa, só Jesus mesmo, através da transformação de vidas, para que a gente possa ter um estado, um país sem violência, né? Então esse é o meu pedido e agradecimento. Muito bem. Vamos lá, Emerson. Nos conduza, por favor. Vamos lá. Senhor Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua presença em nossas vidas, Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom, que a tua vontade dura para sempre, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa palavra viva, Senhor, que o Senhor nos destaque, para que a gente pudesse, Senhor, aprender a cada dia, Senhor. Essa palavra temporal, Senhor,
que falou ontem, fala hoje e falará amanhã. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos guardado, tem nos dado livramento. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado alimento, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo este canal também, Senhor, que a gente está aqui usufruindo, que é a internet. Senhor, coloca em tuas mãos, Senhor, todos os enfermos desta igreja, Senhor. Coloca, Senhor, nossa irmã Maria, mãe de Priscila, Dona Eunice, a mãe de seu Elias. Coloca o nosso irmão Joselito, nossa avó Rutinha, Senhor. E que o Senhor possa estar cuidando de cada um. Coloco também a sobrinha do irmão João. Aqui a gente são pessoas que estão enfermas, mas que o Senhor esteja cuidando, Senhor. Que o Senhor esteja dando, neste momento, a paz ao coração dessas pessoas, Senhor. Não só as pessoas que estão enfermas, mas também familiares, Senhor. Para que eles venham descansar no Senhor. Para que eles venham ter a paz que só Tu tens, Senhor Jesus. A paz que ninguém dá. A paz que médico nenhum dá. A paz que resultado de exame não dá. A paz que um emprego bom não dá. A paz que só Tu, Senhor, pode nos dar. Muito obrigado, Senhor, por isso. Senhor, eu coloco também esse feriado, Senhor, que está por vir, que eu possa estar tocando no coração das pessoas, que elas não venham se acabar na violência, Senhor. Toca, Senhor, nos corações e cuida, Senhor, dos seus servos, Senhor, que estão indo trabalhar, que estão em suas casas, Senhor. Cuida, Senhor, de cada um também. Senhor, cuida também da nossa programação de domingo, que eu possa estar tomando conta de tudo desde já, Senhor. Nos abençoa, Senhor, nos guarda, que a gente possa ter um momento especial, um momento de culto a Ti, de celebração a Ti, mas também, Senhor, logo após, que a gente possa também ter um bom momento de comunhão, Senhor, entre os irmãos, Senhor. Que você está tomando conta, estar presente conosco neste dia, Senhor, e que o Senhor nos abençoe nesta noite. Cuida de cada um aqui presente, cuida de cada família, de cada lar, e nos abençoa. E assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvamos a Deus, então, pela sua participação aqui conosco. Louvamos a Deus porque Ele quis que você estivesse conectado neste preciso momento, escutando essa mensagem. Então, que a paz de Cristo possa estar no seu lar neste momento e que você possa ser imensamente abençoado. Irmã Jussara, Emerson, e finalizamos com o nosso pastor. Bom demais estar aqui. Assista às nossas programações, se inscreva no nosso canal, porque é importante que você se inscreva. Temos atividades para todas as faixas etárias e palestras e estudos maravilhosos. Então, esteja conosco, venha se integrar na nossa missão, caso você esteja longe. Venha para perto, tá bom? Deus abençoe. Irmão Emerson. O meu fica esse recado aqui, mais uma vez, reforçando. Culto domingo, 23/6, às 10 horas da manhã. Então, estão todos Culto único, hein? Culto único. Não teremos programação à tarde. À tarde. Só para lembrar, menos, né? Inicialmente, ao menos presencialmente. Então, se eu posso comparecer, compartilhe essa informação aos irmãos, aos seus conhecidos. Então, venham conosco, né? Logo após terá um almoço e todos estão convidados. Essa é a minha palavra final. E mais uma vez agradecimento por estar aqui e por estar presente junto com os irmãos. Deixa o banner aqui por enquanto. Deixa o banner aí, exatamente isso que eu queria dizer. Vamos compartilhar o que nós tivemos agora, esse estudo aqui, compartilhe para que outras pessoas tenham também, e compartilhe essa questão da programação desse final de semana, que é diferente dos outros dias, das outras semanas, melhor dizendo. Então, compartilhando, pessoas vão ficar sabendo, vão estar também comparecendo e estar conosco. Muito obrigado mais uma vez a todos. Muito obrigado a vocês aqui na sala, mas obrigado também àqueles que não estão na sala, mas virtualmente nos acompanharam. E também obrigado para aqueles que mais tarde vão assistir, vão participar, vão ter a oportunidade de ver o que estivemos fazendo aqui nesse período. Que Deus abençoe a todos e que o nome dele seja honrado e glorificado sempre. Vamos orar juntos mais uma vez. Senhor, nosso Deus, obrigado pela tua palavra,
Obrigado pela instrumentalidade do apóstolo Pedro, que deixou essa escritura registrada para nosso enlevo espiritual hoje, para chamar a nossa atenção, para nós nos guiarmos como seguidores de Cristo que somos aqui no mundo, que ele também era, e que nos dá esse exemplo maravilhoso. Obrigado pela tua presença em nossas vidas, através do teu Santo Espírito que em nós habita. Seja conosco, Deus, abençoa a tua igreja, a Igreja Batista Pérola dos Mares, por extensão, toda a tua igreja, qualquer parte deste mundo, que tu possa abençoar. Mais uma vez pedimos a Deus pela programação deste domingo, que tu nos orientes, nos dês a tua presença conosco, que é constante, sempre estás conosco, mas que nos esclareças também a nossa mente, nosso coração, para que possamos entender que estivemos ali naquele culto, abrindo a tua palavra, a tua orientação, cantando hinos em teu louvor, e aquele convívio que teremos em seguida, que seja edificante nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. 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 Tchau, tchau. Perdão vai além do céu, nenhum monte é tão alto.
tão